colorida, viva, charmosa, diferente e com uma culinária incrível. Quem aí conhece a cidade de Tirana, capital da Albânia? A gente fez um bate-volta nesse lugar maravilhoso e vamos contar para vocês as nossas impressões. Bora com a gente? Saímos de Torino, Itália, às 8 horas da manhã e depois de 2 horas e meia de voo, chegamos no Aeroporto Internacional de Tirana, por volta das 10h30. Como vimos que muitos lugares aqui não aceitam pagamento com cartão, aproveitamos para trocar um pouco de dinheiro, principalmente para chegar até o hotel de ônibus. Agora, falando em ônibus, que perrengue, gente! Estamos aqui, acabamos de pousar no aeroporto de Tirana e pegamos um shuttle que parece de 71 mais ou menos e custou 400 likes. Eu não faço ideia, a gente vai descobrir depois vai ter que pagar. A gente acha que é 400 likes cada um, mas não tem essa informação concreta, então vamos esperar para ver quanto eles cobram. Espero que seja 2. E depois eu vou mostrar pra vocês como é mais ou menos esse ônibus, que na verdade é um micro-ônibus que parece bem novo, digamos assim. Mas o importante é que chegamos no centro da cidade e chegamos famintos. Por isso que o nosso primeiro rolê já foi experimentar uma comidinha típica albanesa. Como é que tá a comida aí? Tá boa? Tá ótima. E como a gente ama provar pratos típicos, fizemos um vídeo só sobre isso. Aguardem! Alimentados, bora conhecer a capital. E já que o hotel e o restaurante eram pertinho, fizemos todo o centro da cidade a pé mesmo. As atrações são perto uma das outras, o que ajuda muito. Mas essa aqui é a principal praça da cidade, ela tem mais ou menos 40 mil metros quadrados e ela é rodeada de vários edifícios importantes, como por exemplo o Museu Histórico, a Ópera e lá no fundo dá pra ver também que tem a Mesquita e a Torre do Relógio. E ali no centro tem a estátua de um dos principais heróis da Albânia. Sim, a Praça Skanderbeg é o coração de Tirana, enorme, com cerca de 40 mil metros quadrados só para pedestres. Aqui, o piso é feito com pedras que vieram de diferentes partes do país, o que simboliza a unidade nacional. Aqui na Praça Skanderbeg, aqui na Praça Skanderbeg tem esse museu, que é o Museu Nacional aqui de Tirana. Agora, no momento, ele tá fechado, tá em reformas, como dá pra ver. Mas essa fachada que ele tem aqui na frente é uma fachada bem importante. Ela é toda feita de mosaicos que representam guerreiros, trabalhadores e todas essas pessoas importantes que fizeram parte do renascimento da Albânia. Do outro lado da Praça Skanderbeg, antes a gente estava lá no museu e agora a gente veio aqui neste outro lado da praça que tem essa estátua que representa a força da Albânia contra o Império Otomano. Esse cara, inclusive, é o cara que deu o nome para a praça, porque o sobrenome dele é Skanderbeg e ele é considerado um herói nacional, um herói da Albânia. Essa escultura é uma das mais importantes de Tirana e foi criada por 3 dos maiores escultores albaneses. Foi inaugurada exatamente 500 anos após a morte do herói albanês. E, diferente de muitas esculturas, o cavalo aqui não está em posição de ataque, ou seja, transmite firmeza e liderança e não agressividade.
Aqui na praça, sempre na Praça Skanderbeg, a gente tem também uma das mesquitas mais famosas aqui de Tirana. Essa mesquita ela foi criada em homenagem a um líder otomano e em seu interior ela é decorada com arfrescos delicados, com pássaros, árvores, e são coisas que não eram comuns nessa arquitetura otomana. Por isso que dizem que o interior dessa mesquita é muito, muito, muito bonito. Inclusive, essa é uma das mesquitas gratuitas, não existem tantas gratuitas, e a gente pode entrar e olhar o interior da mesquita para ver se é realmente tudo isso que já falaram. Essa é a Árvore da Amizade. Ela foi construída, na verdade, como uma homenagem entre a cooperação política e econômica da Albânia com outros países, principalmente a União Soviética, durante o período comunista. Então, temos este monumento que é feito de concreto e mosaicos. Depois de passar pelo Monumento da Amizade, que celebra a amizade entre os povos, fomos para o Mercado Central, um lugar cheio de cores, frutas, vegetais frescos e produtos locais perfeitos para sentir a rotina dos moradores. Visitamos também as ruínas do que antes era o Castelo de Tirana e que hoje abriga diversos barzinhos, um lugar muito bacana. Estamos dando uma volta aqui no centro de Tirana. É verdade, ela não está mentindo. E o que a gente pode dizer até então é que é uma cidade bem bonita, assim, a arquitetura é bem bonita, eu acho que mescla bastante a arquitetura antiga com a arquitetura nova. É verdade, até um pouco rupestre. Não. E, enfim, eu acho que o que é mais legal aqui de Tirana é ver a arquitetura, ver os prédios, ver o movimento da cidade, porque a cidade em si não tem um ponto turístico marcante ou um museu que seja top, assim. Eu acho que é mais todo o contexto junto. Acho que é isso. E como a gente está aqui no sábado, então tem um pouco de movimento. Tá, o centro tá cheio, é novembro, então não é comum fazer esse sol, eu acho que é por isso que tá todo mundo na rua. E o Anderson acabou de achar uma bandeira aqui, e aí ele resolveu fazer a foto da bandeira. Ó, não é nada turístico assim, é só o Banco de Tirana, mas olha que bonita essa estrutura. Eles têm uns prédios muito modernos, muito bonitos. E agora esse pôr do sol aqui tá muito bonito também. Tá bem bonito passear pela cidade. Comigo, né? Claro que fica bonito. Modesto ele, que meu Deus. Diz aí, quais são as tuas impressões de Tirana por enquanto? As minhas impressões são as melhores possíveis. É uma cidade acolhedora, abrangente e diria que fascinante. Enquanto a gente passa, a gente vai descobrindo cada coisa incrível. E então, eis que acontece a coisa mais amadora para aspirantes a influencers. O armazenamento da nossa GoPro encheu e não conseguimos mais usar ela. Mas gravamos o segundo dia com o meu celular mesmo. Então é isso, galera. No segundo dia, tomamos café da manhã e saímos cedinho do hotel, já que queríamos visitar o Bank Art 1 e precisaríamos pegar o ônibus. Já na entrada, uma sinaleira avisa quando o museu está aberto, e o que antigamente era um bunker virou um museu que mostra a história da Albânia, como foram construídas essas estruturas e outras curiosidades do país. Muito legal e também bastante interativo.
Ficamos quase 2 horas dentro do bunker e em nenhum momento sentimos falta de ar ou algo assim, porque a estrutura foi toda transformada. Além da ala sobre a história da Albânia desde a ocupação italiana até a era comunista, vimos também réplicas das salas do ditador e do primeiro-ministro. Em caso de guerra ou qualquer coisa, as reuniões eram aqui, ocorriam aqui, no caso. Aqui eram as reuniões e toda essa parte aqui era protegida, né? O som, tinha proteção de som e portas extras. Aqui tem alguns dos equipamentos que os comunistas usavam, que eram usados também, inclusive, aqui dentro dos bunkers. E segundo eles falavam que sem comunicação interna não tinha vitória, não podia existir vitória. Então, a comunicação, para eles, era algo bem importante. E, inclusive, tem muitos equipamentos que eram muito modernos para a época, né? Ó, essa é a tubulação de ar aqui do bunker. Tem uma placa ali no começo que explica mais ou menos como funciona. Como funciona? O Anderson, que é o engenheiro aqui, sabe como funciona? Não faço a mínima ideia, mas pelo pouco que eu li, funciona basicamente isso aqui é o filtro, onde que faz toda a filtragem da... Que bom que o do ar. filtro faz a filtragem. Exato, ele faz a filtragem. E daí, só que isso aqui era só acionado, essa filtragem, caso o sensor detectasse que tivesse algum... Tipo de explosão, né? Daí a pessoa tinha que vir aqui e acionar. E acionar esse filtro, e nesse filtro tinham químicos que eram produtos chineses. Era o que estava escrito na placa. E aqui está escrito filtro. Então, provavelmente esse aqui Provavelmente é o filtro. esse é o filtro que eles usavam para limpar o ar, né? Para não intoxicar as pessoas dentro dos bunkers. Nesta sala, quando pressionamos um botão, uma resposta audiovisual é ativada para criar sensação de pavor e urgência, como se fosse um procedimento de emergência em tempo de guerra. Já a sala preta evoca a tensão e o medo do regime comunista. Ali, podem ser ouvidos sons de passos, respiração, sirenes, partes de conversas e gritos. Gente, olha só isso. É bem pesada essa, inclusive. Elas são bem grossas. Algumas que elas são finas, mas essa aqui é realmente bem... Tem a espessura bem larga. Depois de visitarmos o bunker, seguimos para a funivia de Tirana, que nos levou a uma vista espetacular da cidade. O teleférico Dagiti liga o centro de Tirana ao topo do Monte Dagiti e tem uma altitude de 1.613 metros acima do nível do mar. O percurso é considerado um dos mais longos da Europa, com 4,5 km de extensão e leva cerca de 15 a 20 minutos
todo o trajeto. Durante o trajeto, é possível ter uma visão ampla da cidade, do rio Lana e das montanhas Dajiti. E essa é a paisagem no topo do Monte Dajiti. Ali são oferecidas atividades como trilhas, observatório, passeio a cavalo e paintball, além de um hotel, restaurantes e cafés. Como vocês viram, hoje de manhã a gente fez o passeio no bunker e também a funivia, né, do Monte Dajiti. E aí agora a gente está passeando um pouco pela cidade de novo, em busca de comidas típicas. De volta à cidade, exploramos mais pratos típicos para reforçar o estômago antes de partir. E hoje a cidade está bem movimentada porque tem o jogo da Albânia Contra a Inglaterra. Não Contra a percam às Inglaterra. 6 horas. No geral, a cidade é limpa e organizada, mas claro, não tivemos tempo de explorar outros bairros mais afastados para ver o outro lado de Tirana. O que vimos muito, infelizmente, foram diversos gatinhos abandonados pela cidade, reflexo da falta de esterilização e de dificuldades econômicas para cuidar desses bichinhos. Enfim, voltamos ao aeroporto às 16 horas para o voo de retorno a Torino e, nesse 1 dia e meio, conseguimos visitar as principais atrações a pé ou de ônibus, de forma prática e econômica. Ficamos no Hotel Lívia, que fica pertinho da Praça Skanderberg, com uma diária de 56 euros. O shuttle de ida e volta do aeroporto custou 400 lek cada trajeto e o ônibus do centro da cidade para o Bunker 1 custou 40 lek. O valor individual para visitar o Bunker 1 foi de 9 euros e a funivia foi de 15 euros cada um. Com alimentação e tudo, gastamos aproximadamente 160 euros. Ou seja, é um ótimo custo-benefício para quem quer conhecer Tirana de forma rápida e aproveitar cada detalhe da cidade. Nós, com certeza, recomendamos e amamos Tirana.